Bom dia, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais uma aula de Geografia, né? Uma aula para os 7º anos do ensino fundamental dos anos finais. Né? Nós vamos estar aqui dando uma continuidade, né, à parte 1 que nós vimos aí das comunidades. Né? Pode colocar aí na tela, por gentileza. Nós vamos falar aí de comunidades tradicionais brasileiras, parte 2 nessa aula. Então vamos ver outras comunidades aí que convivem aqui no nosso país. Comigo aqui para moderar a aula tem um convidado especial, um grande amigo meu, professor de Geografia. Ele vai se apresentar, o grande professor Alex. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado, professor Russo, obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado pelo grande. E eu sou professor de Geografia do Carlos Maximiliano. Aliás, um abraço para a turma toda lá do Carlos Maximiliano, para os alunos, professores, a gestão e os colegas todos lá. Um beijo para a Ju e para a Gabi, para a Renata, que estão assistindo agora. E vamos para as habilidades, certo? É isso aí, então pode aí falar as habilidades, o professor Alex vai estar comentando aí as habilidades, né? E unidade temática, objetivo. Pode ir. Habilidade do 7º ano, 3A, identificar e selecionar em registros históricos geográficos características dos povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombolas, povos das florestas e do cerrado, ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade em diferentes lugares e tempos. A unidade temática, conexões e escalas. Objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. É isso aí, então tem aí a habilidade que nós vamos estar utilizando, que é a mesma da aula anterior, né? E aí nós vamos dar essa continuidade e, logicamente, nós vamos ver um vídeo agora, né, professor Alex? Dá emenda aí no vídeo aí. Isso mesmo. O vídeo é a Casa Brasil abriga a Feira dos Povos e da Biodiversidade. As geleias feitas apenas com produtos naturais vêm de Brasília. Terezinha é uma das expositoras da Feira Povos e Biodiversidade do Brasil, montada no espaço da Casa Brasil. Os ingredientes usados nas receitas são da agricultura familiar. Eu planto uma grande parte das coisas. A base, a minha geleia é completamente natural. A base da minha geleia é a maçã e o maracujá. Os produtos expostos são feitos com base em práticas de uso equilibrado dos recursos naturais. E os expositores, indígenas, quilombolas, comunidades de terreiro e outros produtores tradicionais, são em sua maioria beneficiários de políticas sociais. A intenção da feira é justamente divulgar mais tanto esses povos e comunidades tradicionais e esses agricultores familiares, quanto as políticas sociais do governo que estão chegando até ele. A feira conta com 26 empreendimentos de povos e comunidades tradicionais e também da agricultura familiar. O Cristiano trouxe lá do Rio Grande do Sul o artesanato da aldeia dele, que é passado de geração em geração. Cristiano, quer dizer que vocês aprendem ainda pequenos a fazer o artesanato com palha? Sim, a gente aprende desde 5 anos de idade, né? A gente já começa a fazer, né? Esse trançado a gente faz com as próprias mãos, né? Daí a gente faz bichinhos, flechinhas, os maracá e outras coisas, todos natural, né? E aprende desde pequeno que para ter palha tem que conservar o meio ambiente. A gente, para preservar, a gente corta o bambu, né? Bambu, taquari, a gente corta e replanta, já aumentando, né? Para conservar a nossa cultura, né? E além da inclusão social e econômica dos produtores, outra ideia da feira é mostrar a importância dos povos e comunidades tradicionais para a conservação da biodiversidade. É isso aí, né? Então um pequeno trecho aí, né, desse vídeo aí, mostrando essas feiras. São inúmeras feiras aí no Brasil todo, né? Principalmente, logicamente, antes da pandemia, né? Mas daqui uns tempos aí nós vamos voltar aí ao normal. Mas essa questão de mostrar a tradição do país, né, com essas comunidades tradicionais. Então não é só divulgar as comunidades, tem que mostrar o que elas têm de bom, né, que são raiz aqui do nosso país e que até hoje, né, nós temos aí, já vimos várias aulas falando aí de comunidades tradicionais, né, dos quilombolas, né, dos próprios indígenas, dessas comunidades tradicionais que não são indígenas, que elas vêm até de países de fora, principalmente da Europa, e fazem aí as suas tradições e repassam aqui para as nossas culturas, tá certo? Mas nós temos as legislações aí que regem, né, essa questão aí das comunidades tradicionais. Eu trouxe aí uma delas aí, vamos lá acompanhar.
né, a Constituição da República Federativa do Brasil, aí, que é a de 1988, fala aí no título 8 da Ordem Social, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, na seção 2 da Cultura, o artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E acrescenta no parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então vejam, né, interessante, né, esse apoio que se dá, né, através de uma Constituição Federal, né, que faz com que essas comunidades tradicionais, né, permaneçam nos seus locais de origem, né, fazendo a sua, né, se multiplicando, formando aí a sua cultura e trazendo, logicamente, essa cultura para nós, para a gente ter esse conhecimento. Tá? E eu trouxe, logicamente, né, como eu trouxe na aula anterior, alguns grupos, né, de comunidades tradicionais aqui para essa aula de hoje. O primeiro deles que a gente vai ver, né, um que muitos aí não conhecem, mas que vocês vão aí acompanhar agora aí na tela, que são aí os faxinalenses, né? Então ela caracteriza-se aí pelo uso socializado das terras, a ideia de pertencimento e a memória comum, sendo estas características muito presentes na história da ocupação territorial do estado do Paraná. A organização da vida cotidiana é baseada no uso e gestão comunal das terras, né? Ou seja, quando fala comunal, né, uso para todos, né? Dos recursos naturais, dos criadores de animais, no cultivo de culturas diversificadas e nas relações e laços de solidariedade e reciprocidade. Possuem diversas práticas tradicionais ligadas à medicina natural, com o uso de plantas medicinais, rezas e benzendeiros. Partilham de uma religiosidade pautada no catolicismo, mas com grande riqueza e sincretismo de santos, festas e manifestações religiosas próprias. A origem dos faxinais perdeu-se na memória dos atuais habitantes, remontando em 2 ou 3 séculos atrás. É uma coisa que não pode acontecer, né? A cultura, né, tradicional, ela deve se prevalecer, se manter, né? Mesmo assim, né, essa questão de se viver, né, em comuna, né, viver, ou seja, a terra para todos, né, essa distribuição dos produtos para toda a população dos faxinalenses que fica lá na região do Paraná, né, mostra, né, ainda algumas situações que vêm dos seus passados aí remotos aí de 2 a 3 séculos atrás, que é um elevado período aí. Então a manutenção da cultura, vejo o quanto é importante, né, não só para a própria comunidade, como também para o país, né, que se acaba agregando essa cultura no seu cotidiano, e isso falando aí do estado do Paraná, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí a comunidades tradicionais, né, às margens do rio Jauaperi, né, então temos aí o mapa, né, então está identificando as partes vermelhas, né, como sendo a sede aí dessa comunidade. Então tem lá esse mapa interessante que ele foi elaborado pelos os próprios artesãos das comunidades que margeia o rio Jauaperi em Roraima e no Amazonas. Então esse material é feito com a participação ativa das próprias comunidades mapeadas, né? O que é uma coisa rara, né? Muitas vezes quando a gente lá utiliza mapas, né, de comunidades tradicionais, muitas vezes a gente usa, né, de institutos, né, que acabam estudando essas comunidades, né, e esse caso não, né? Esse mapa foi feito pelas próprias comunidades que vivem, né, na margem do rio. Isso que é legal, né, porque eles mesmos acabaram mapeando, que são artesãos, né? Eles vivem aí do seu próprio trabalho, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver aí, né, um outro povo, né, os pomeranos, né? Os pomeranos são povos aí que têm uma autodefinição, eles se centram no trabalho, no espírito da família, na religião e na língua comum. O trabalho é um fator de identidade muito forte, partindo da noção de que o ser humano vive para trabalhar e deste depende diretamente sua sobrevivência e a de sua família. O trabalho no campo toma praticamente todo o tempo do dia de um pomerano.
inclusive dos jovens, tanto na lavoura quanto na criação de pequenos animais. E aí nós temos uma imagem, uma foto, né, de uma casa aí, né, de uma construção típica, né, da Pomerânia, porque esse povo veio da Alemanha, né, lá da região do Mar Báltico, né, da região do Báltico, né, que faz lá divisa com a Polônia, né, eles vieram da Pomerânia, né, então que interessante. Traz a cultura, né, da sua origem, né, e mantém essa cultura aí por vários anos, décadas, séculos, né, então, e essa relação, né, da sociedade, né, a relação familiar, a relação com a terra, que é passada de pai para filho, da mesma forma que a gente viu aí, né, em outras comunidades aí tradicionais. Por isso que dá a denominação de comunidades tradicionais, né, elas praticam a tradição, né, e a herança, né, de povos aí que vieram, né, de antigamente aí, mesmo povos originários aqui do Brasil, no caso os indígenas, povos aí que vieram do continente africano e povos aí que vieram do continente europeu. Alguns países, alguns imigrantes de outros países, eles vêm, né, eles acabam morando, trazem certas tradições, mas que acabam, né, se diluindo aí nas tradições dos países que eles ficam, né? Agora tem povos que não, eles fazem questão, né, de ter a sua vestimenta, a construção das suas habitações, igual à origem da onde eles vieram, que é o caso aí dos pomeranos, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, aí nós temos aí uma atividade que aí o professor Alex vai passar para vocês. Bom, a pergunta é, os faxinalenses estão localizados em qual estado brasileiro? 1 minuto para responder. Dá um minutinho, porque é rapidinho, né? Então, qual estado aí que ele está localizado aí? Vamos lá. Então, 1 minuto para vocês responderem, a gente já volta. Bom, o pessoal respondeu aqui que é no estado do Paraná. Isso, dá uns nomes aí de alunos e professores aí, Alex. A professora Dorinha respondeu aqui que é do querido estado do Paraná, de onde ela veio, né? Terra natal da professora Dorinha. E todo mundo respondendo corretamente aqui, o Paraná. Isso. Fala os nomes aí dos professores, dos alunos, para eles participarem. A gente tem aqui também. A professora Sônia. Eles gostam que fala dos nomes. A gente tem aqui a professora Gislaine. A gente tem a professora Fernanda. O pessoal não está colocando o nome da escola. Pode colocar o nome da escola, tá, turma? O nome da escola. Tem aqui a escola Olívia de Faria, professora Ivone. Coloca a cidade. Exatamente. A gente tá Marabá Paulista. Né? Um abraço para Marabá Paulista, então. É isso aí. Então vejam, ela fica realmente no Paraná. Né? A gente vai ver aí um mapa, né, mostrando aí o estado do Paraná, a localização aí da região aí do Faxinal, né, que está em vermelho, né, identificando aí, né, no estado do Paraná. Logicamente tem também, né, tem uma distribuição em outras regiões, mas uma pequena, né, a maior concentração dessa comunidade fica nessa região aí que aparece aí em vermelho no estado do Paraná. Então, as comunidades, elas têm essa característica típica, né, de localização, de se permanecer no local, né? Mas, por exemplo, quando a gente estudou, né, que a gente viu lá, por exemplo, os quilombos, né, a gente já vê vários quilombos, né, são mais de 6.000 quilombos, né, mais de 3.000 quilombos oficializados aí pelo governo federal, né, tendo aí as suas terras como usufruto, né, quando a gente fala usufruto, o direito de utilizar a sua terra enquanto eles estiverem lá. Então é interessante isso, os indígenas, né, permanecendo aí nas suas
terras originárias mesmo, depois de toda aquela devastação que aconteceu aí com a colonização dos portugueses, né? Mas aí terras demarcadas, que a gente também já viu em aulas anteriores. Então, essas comunidades elas têm uma grande importância na tradição, né, e nessa transformação aí da nossa cultura brasileira, que tem uma enorme miscigenação de vários povos, né? Povos que vêm da Europa, povos que estavam aqui já no Brasil, povos que vieram da Ásia, povos da América Latina, né? Então é sempre bom retratar isso aí. Vamos ver mais um povo aí, que é os famosos aí pantaneiros, né? A gente ouve muito falar sobre os pantaneiros. Então os pantaneiros caracterizam-se por serem moradores do Pantanal há várias gerações, possuindo costumes e cultura próprios, influenciados diretamente pelas relações estabelecidas com o meio ambiente e com os ciclos de cheia e seca das águas, utilizando-a como meio de transporte e de subsistência. São intimamente interligados ao bioma onde vivem, né, que é lá no Pantanal, sendo profundos conhecedores dos ciclos da natureza, das plantas e animais. Se pautam na simplicidade do estilo de vida, possuem tradição religiosa e de uso de ervas medicinais e partilham com as culturas indígenas locais diversas manifestações de usos e costumes, como as ferramentas que lida com o gado e potes de barro confeccionados por eles para uso no dia a dia, além de técnicas de pesca e construção de barcos, né? Então, vejam, né, essa questão da religiosidade, eles dão muita importância, né, a questão das gerações passando, né, não na escrita, né, mas nas palavras, né, como é que se faz, principalmente a questão da pesca. A gente viu aí, né, em várias comunidades tradicionais que a gente está estudando aqui na aula de geografia, né, e vê que essa tradição ela acaba assim ficando, né, e passando de geração para geração. Lógico que tem, né, sempre, né, Alex, tem aquela miscigenação de outros povos, né, mas acaba tendo, né, uma certa originalidade da própria cultura, né? Sim. Inclusive a importância da preservação desses povos é porque eles são guardiões da cultura, da nossa cultura tradicional. E um país tem que saber de onde ele veio para saber para onde ele vai. Então é muito importante a gente manter essas tradições na nossa cultura. E falando nessa questão de cultura, né, o Alex vai apresentar aí o vídeo que fala dessa questão cultural aí da pesca. Sim, são os pescadores artesanais, fandangueiros, artesãos e pequenos comerciantes. Vamos assistir. Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TV NBR, um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Na região de Cananéia, no litoral sul de São Paulo, divisa com o Paraná, está a maior área de Mata Atlântica contínua do Brasil. Uma natureza exuberante que abriga os caiçaras, pescadores artesanais, fandangueiros, artesãos e pequenos comerciantes. O documentário Mar Pequeno visita o cotidiano e o imaginário desses habitantes em sua convivência antiga e renovada com a natureza. Em áreas de preservação, eles vivem o desafio de lidar com o declínio da pesca artesanal, ameaçada pela pesca industrial de grandes embarcações e pela degradação ambiental. Mar Pequeno é uma coprodução da diretora Débora Dornelas com a TV Câmara. Vamos assistir.
diferente, né? Bem diferente agora. Naquele tempo era livre, todo mundo era livre, né? Você fazia um rancho aqui de pesca, então onde a gente ia, fazia o rancho lá, ficava lá o rancho, morava lá 5, 6 anos. Quer dizer, era quase assim uma comunidade só, né? Não tinha esse negócio de hoje ter, né? Aqui tem uma comunidade, ali tem outra, lá tem outra, não, era quase só, né? Uma coisa só, a lei para todo mundo, né? E era mais tudo no remo, o motor era muito pouco que tinha, né? Muito pouco. Né? Naquela época todo mundo plantava para comer, não tinha, né, esse negócio de vir de fora quase, essas coisas. Tudo aqui, arroz, feijão, milho, cana, era tudo batata, cará, né? Era tudo plantado aqui mesmo. Né? Não era que nem hoje, né? Que vem tudo de fora empacotado. Fazia farinha naquela roda lá que você fica lá, né? Tá. Se você não plantasse, você não comia, né? Tinha como sobreviver, né? Então você tinha que pescar a tainha, fazer a safra da tainha e depois ia para a lavoura para plantar. Porque aqui o mais forte era a farinha mesmo, né? Era, todos sitiantes, todos moradores caiçara tinham sua casa de farinha, para não depender de outros sitiantes, de outros moradores, no caso. Então meu pai tinha, os meus tios tinham, desde a época do meu avô, isso aí era uma tradição de família. Aqui é o meu pai, sobrinhos, meu irmão. Aqui era eu quando estava em escolar. São coisas que recordam a família, né? Meu pai, minha mãe. Estamos aqui desde 1920. Essa carteira foi a minha primeira carteira de pesca, de pescador profissional. Cananéia tá crescendo e senhores prestem atenção. Outro turista chegando para conhecer o tubarão. Canané foi fundado na Ilha Comprida. Quando Martim Afonso chegou em Canané, em 1531, aqui já tinha 12 espanhóis na Ilha Comprida e um português chamado Francisco Chaves, que o nome deram um apelido de bacharel. O Francisco Chaves já tinha amigado com a filha do cacique Maratayama, chamava-se Caniné. Aqui por sul tinha os carijóis. Aqui na Ilha Comprida e nesta ilha tinha os guaranis e os tupinambás. Olha, se nós temos algum descendente dos índios de Canané, muito pouquinho, tá lá na Ilha do Cardoso, do lado de lá, em frente ao Oceano Atlântico. E o resto já foi tudo misturado. Então na Ilha do Cardoso tinha uma média de 400 seres humanos. Como em 1968 passou a um parque e o pessoal saíram de lá, né? E só lá ficou algumzinho dentro. E o resto é para a cidade. Então, como saiu todo de lá, ficou terra de ninguém. Viu? Interessante o vídeo, né? O que me agradou em passar esse vídeo é a simplicidade dele, né? E a própria população nativa da região lá de Canané, né? Falando, né? Sobre as características e, né? Passando, né, as informações do histórico de vida da família, mostrando lá os retratos, né, a carteirinha lá de pesca, aquela simplicidade, né, no final se falando do histórico daquela maneira, né, bem tranquila de se falar, diferente aqui de São Paulo, né, Alex? A gente tá na correria, a gente tá explicando a matéria meio corrida, às vezes até aqui os professores, ô professor, fala mais devagar aí, é o costume aqui da cidade de São Paulo, né? Pensei a mesma coisa quando eu estava assistindo o vídeo, tranquilidade, né? Como a vida corre macio nesses lugares. E alguns professores ressaltaram aqui no chat a beleza e a importância cultural desses lugares, né? E é bem lembrado, porque a maioria desses povos, né, até o governo federal, aproveitando essa relação que se tem dos povos com a natureza, né, mantém esses povos lá e eles preservam a natureza, isso é importante. Então a biosfera do Brasil ela é mantida muitas vezes graças a esses povos
tradicionais que nós temos aqui no Brasil. E eu fico muito orgulhoso sempre quando eu apresento essas aulas aí de comunidades tradicionais, porque é muito legal e eu sei que os professores também gostam muito, os alunos também. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí um saiba mais aí para vocês pesquisarem mais sobre as comunidades tradicionais. Né? Printe a tela, entre aí nesse link aí que fala aí do portal IPAD, que fala aí sobre comunidades tradicionais, tá certo? Muito obrigado aí pela participação de todos, pela presença de vocês. Obrigado, professor Alex, por essa presença, essa honra que o senhor nos deu aqui. Um forte abraço, agradece e aproveita. A honra é minha, né? A honra é minha e quem quiser e puder, vamos avaliar a aula aí no QR Code, tá? O link está aí para vocês na tela. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.